um latte macchiato de nozes. O Enigma do Quarto 622. Eu não sei se eu vou ler mais hoje, porém preciso atualizar vocês. E a minha velhinha está ali, porque ele é um calhamaço. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe pra vocês um vlog de leitura de um livro que eu ainda não sei se ele é suspense, se ele é investigação. Eu só sei que ele tem enigma porque o próprio nome do livro já diz. O Enigma do Quarto 622, esse calhamaço aqui de suspense ou mistério, investigação, enfim. Tem 500 e poucas páginas, estou animadíssima pra ler. Essa versão minha é a versão dos intrínsecos, de quando eu assinava ainda os intrínsecos. Eu vou deixar a capa dele passando aqui do lado. E eu estou muito animada pra ler ele, coloquei ele como método de leitura desse ano, porque tava um bom tempo já querendo lê-lo. A diagramação dele é boa, e ele também tem esses detalhes aqui na minha edição. O livro me bateu. Ele tem esses detalhes aqui, ó, tanto no começo quanto no final. Ele vem com um fitilho azul. Então vamos começar a leitura. Eu já peguei a minha velinha de Halloween, Vampire Blood. Não sei como pronuncia Blood. Enfim, a velinha de Halloween e ela é muito cheirosa. Ela tem cheirinho de suco de uva. Então vou acender ela pra dar um climinha assim, meio mistério. Eu acho que eu vou pôr Tô gostando muito de ler com ambience, sons ambientes assim, sabe? Então eu vou colocar, não sei nem se é assim que fala, mas é tipo... Ai, ambientação, lembrei. Ambientação de algum lugar, tipo Harry Potter, coisa do tipo. Parece que eu sou muito chata, né? Porque eu falei em inglês, mas é porque quando eu pesquiso em inglês, eu não tava lembrando a palavra em português. Então, releve. Então, vamos começar, e assim que eu descobri um pouco sobre o livro, eu já falo pra vocês. Prólogo. Eu só queria falar uma coisa. Olha como já começa. Leiam o nome do título. Que isso, gente? Acabei de virar a página do prólogo. Decidi falar pra vocês, mas hoje é dia 12 de fevereiro, uma quarta-feira. Vamos ver quanto tempo que eu demoro pra ler esse calhamaço aqui. Eu amo quando isso acontece. Eu começo a ler o livro e ele tá se passando na mesma época que eu tô lendo, em fevereiro. E eu coloquei aqui, ó, do Harry Potter, a livraria de Hogwarts, pra mim escutar enquanto eu leio. E a minha velhinha está ali. Já vim atualizar pra vocês o que tá acontecendo no livro, sendo que eu só li 30 páginas, mas é porque já dá pra me explicar pra vocês o que tá acontecendo, quem são os personagens principais, aparentemente, e também porque já tá começando todo o mistério do quarto 622, e estou animadíssima pra descobrir sobre este mistério, porque tá começando assim bem devagar sobre o mistério, contar o que tá acontecendo do quarto e tudo mais. Mas enfim, vamos por partes. O primeiro capítulo vai contar, o nome dele é Amor à Primeira Vista, vai contar a história do Joel, e eu acho que ele é o nosso personagem assim principal mesmo. E ele conhece uma moça, eles ficam juntos, ele é escritor inclusive, só que ele acabou percebendo que depois de um tempo, ele não tava se dedicando tanto à escrita dele, e sim tava se dedicando mais ao relacionamento. Então acabou que ele começou a falar pra namorada dele assim que, não, a gente não vai sair hoje porque eu tenho que escrever um pouco e tudo mais. E ela também às vezes marcava as coisas por conta do trabalho dela. E até aí tudo bem, só que tem um dia e ele simplesmente, é um dia antes dele viajar, eles têm uma briga, porque ele esqueceu totalmente que era aniversário dela. Eles estavam jantando e ele esqueceu totalmente. Ela ficou, assim, muito brava. Ele voltou pra casa e foi pra viagem. E depois disso ela sumiu. E na hora que ele chegou lá, ele descobriu que ela tinha deixado uma carta pra ele, terminando com ele. E nisso, a Denise, que é uma moça que trabalha lá na casa dele, pelo que eu entendi, ela também tava saindo de férias e ele também esqueceu disso. Assim, foi isso. Então ele decidiu, simplesmente como ele estava devastado com o término, ele decidiu sair de viagem de férias. E ele foi lá para um lugar, eu não lembro se é na Suíça, não estou lembrada ainda direito de que lugar que ele tá exatamente, mas assim que eu lembrar eu falo pra vocês. Só que assim... O hotel que ele se hospedou, ele tá no quarto 623, só que não tem quarto 622 nesse hotel, e sim 621 e 621 bis. E ele começa a conversar com uma moça nesse hotel, e essa moça tá falando sobre escrita, sobre livros e tudo mais, e aí simplesmente ele começa a fazer tipo uma analogia com o hotel lá sobre o mistério dos 621 bis e tudo mais, e ele descobre que na verdade, os dois descobrem que o moço do hotel mentiu pra eles e que, na verdade, não é aquela história real dos 621 bis, e sim que ocorreu uma coisa lá no quarto 622, provavelmente agora eles começaram a investigar. E agora sim vai começar, ó,
O capítulo 3 chama O Começo do Caso, então, na verdade, as férias dele vai ser uma investigação. E tá me passando muita vibe de um filme que eu vi, não vou lembrar o filme, mas também tá me passando a vibe dos livros da Agatha Christie. Vou continuar lendo e assim que eu avançar um pouco no livro, eu volto pra atualizar vocês. Vou para a página 127 do livro, não, 126, e eu fiz aqui um latte macchiato de nozes e ficou simplesmente lindo. Aí eu polvilhei cacau e canela por cima. Ai, tá maravilhoso. Bem climinha do livro. Sobre o livro, a gente tá descobrindo a história do provável que aconteceu todo o suspense, que foi com o McCare. Mas o McCare, ele tá tentando ser o presidente do banco da família dele, só que parece que ele fez alguma coisa, algum trato com uma pessoa lá do banco. E simplesmente o pai dele não quer que ele seja o sucessor da presidência. Então, o pai dele acaba falecendo e ele deixa nas mãos dos diretores lá do banco para decidir por votação quem que vai ser o próximo presidente do banco. Só que o McCare quer ser o presidente e ele tá disposto a fazer de tudo para isso. E o que também tá acontecendo no atualmente, né? Porque isso aqui tá contando antes de todo o mistério. Nossos dois personagens principais do presente, que é em 2018, que a história tá se passando em 2018, eles estão pesquisando sobre o que aconteceu no 4622 e tudo que tá indicando tem a ver com esse McCare e com essa história do banco. Então a gente está tentando desvendar o que pode ter acontecido e eu tô achando muito legal a forma como o livro é contado, porque simplesmente ele vai intercalando, sabe? Então, por exemplo, eles descobrem uma coisa, por exemplo, uma carta que foi enviada pro McCare, que foi no último capítulo. Eles descobriram que alguém tinha mandado alguma coisa pro McCare e tudo mais. E aí o próximo capítulo é o McCare lendo a carta e tendo toda a cena sobre isso. Eu tô achando isso genial. Vamos experimentar o cafezinho? Nossa, tá simplesmente maravilhoso. Tô com muita vontade de tomar esse latte macchiato. Aí vocês falam, ah, mas tem na sua casa. Eu não faço, eu esqueço de fazer, eu faço mais expresso. A última vez que eu tomei ele foi final do ano, nossa. Que maravilhoso. E aí depois você mistura. Olha isso. Ai, que coisa mais linda. Tá perfeito. Vamos continuar a leitura e depois eu volto com vocês. Faz um tempo que eu não atualizo o vlog, hoje é dia 18 de fevereiro e eu vou pra terceira parte, já passei da segunda parte também do livro, porém eu tava esperando ler um bom tanto dele, porque tá acontecendo tanta coisa e a gente não tinha descoberto até agora. Eita, que não tá focando. A gente não tinha descoberto até agora com quem que tinha acontecido todo esse mistério, por quê, quem que tá por trás disso tudo. E aí eu fui gravar pra vocês a atualização e eu virei a página e eu descobri que conta com quem que aconteceu, então eu não vou mostrar a próxima página, porque a gente descobre com quem que aconteceu todo esse mistério. Eu vou pra página 355 e eu li uma boa quantidade, só que assim, o que tá acontecendo? Além da gente tá descobrindo sobre partes do banco do passado, que é o que tá fazendo a gente tentar desvendar toda essa história, a gente também tá descobrindo um pouco sobre a vida de cada um dos personagens e o porquê que tá acontecendo tanta coisa agora no presente. Que não é o presente, né? Que é a parte que a gente tá lendo pra descobrir. Aconteceu coisas 15 anos antes. Então a gente tá também descobrindo 15 anos antes desses personagens que a gente tá lendo agora. Parte do escritor, que eu falei pra vocês que eu achei que ele fosse o principal, eu acho que ele não é. Porque ele não aparece tanto assim no livro. Eu acho que no final vai acabar contando que foi ele que escreveu esse livro. Não duvido.
Mas vamos continuar a leitura, então já li uma boa quantidade. Vamos ver o que acontece agora nesse finalzinho. Porque a gente não descobriu ainda quem que tá por trás disso tudo. Tem tanta gente que pode ser que eu não consigo suspeitar de ninguém específico. Eu não sei se eu vou ler mais hoje, porém preciso atualizar vocês. Porque esse livro, ele tem muita informação. Passei bastante da metade, acho que chuto que eu devo ter lido uns 70% do livro. Eu vou pra página 373, que é o capítulo 50, em Gênebra 1 de 5. E o que acontece? Explicando um pouco melhor pra vocês. Basicamente, eu tinha gravado atualizações pra vocês, né? Que eu tinha chegado na parte 3 e tudo mais. Eu falei pra vocês que eu não sabia por que tava tendo esse mistério, o que tinha acontecido com quem e por quê. E aí a gente descobriu quem foi, assim, aconteceu com quem, na hora que eu virei a página. E eu só fui ver depois que eu já tinha gravado. Então eu gravei de novo a atualização pra vocês. Mas descobrimos com quem aconteceu. E eu tô, assim, tentando entender o porquê que foi com essa pessoa. Também a gente não descobriu quem que fez isso. E agora, o McCare, ele descobriu uma coisa que a gente já sabia desde o começo do livro. E eu não sei o que ele vai fazer exatamente. Mas, assim, o moço lá, escritor, o Joel, continua escrevendo o livro e não mudou muita coisa desde então sobre isso. É isso, gente. Vamos continuar lendo. Só quero dizer que isso aqui, ó, muita informação, mas é um livro muito bom. É que tem tanta história junto acontecendo, porque, por exemplo, só dando um resumão pra vocês. A gente tá descobrindo sobre a Anastasia, que é a mulher do McCare. Então conta 15 anos antes sobre a Anastasia, daqui a pouco conta sobre o Lev. O Lev é um das pessoas que trabalha no banco também. Aí conta 15 anos antes também sobre ele, então vai contando sobre os personagens e vai contando 15 anos antes, o agora, tantos anos antes, sabe? Só pra dar o contexto da história, eu tô gostando muito disso, porque, por exemplo, o Lev não conseguiu conversar muito com a Anastasia desde tal época. Aí tem um asterisco, assim, no capítulo, que divide, aí começa, tantos anos antes. O Lev e a Anastasia, eu tô gostando muito disso. Maravilhoso. Eu amei a forma de escrita desse livro. Ontem eu finalizei a leitura de O Enigma do Quarto 622 e queria dizer pra vocês que livro maravilhoso. Eu tava com muitas expectativas com esse livro, expectativas altas, e estava com medo de não gostar do livro, porque ele é um calhamaço. Ele tem 520 e poucas páginas. Eu terminei ele em 8 dias, eu terminei ele ontem. Ontem foi dia 20 de fevereiro e eu terminei a leitura. Queria dizer que esse livro é muito bom. Eu gostei muito do final e da dinâmica do livro em si. Por quê? Deixa eu explicar pra vocês um pouco. A dinâmica do livro é o seguinte, uma coisa que eu gostei bastante, que eu acho que fez eu ficar presa nessa leitura. A dinâmica dele é assim, como eu já contei pra vocês no vlog. Tá contando uma coisa sobre o McCare, que é o moço lá da família do banco e tudo mais. Aí tá falando alguma coisa, que tá contando sobre o passado, né? O McCare viu a esposa dele sair de casa e viu uma carta. Aí volta pro presente, que é o momento em que o Joel e a Scarlett estão tentando desvendar o mistério. E aí começa, Joel encontra a carta e começa a lê-la. Então, por exemplo, vai indo e voltando pro momento que tá contando a história, sabe? Gostei muito dessa dinâmica do livro, achei muito legal. Parece que você tá dentro da história, você se sente junto com os personagens, então você vai querer tentar ficar desvendando o mistério junto com os personagens. Isso é maravilhoso. Eu acho que isso faz com que a gente fica muito mais imerso dentro do livro. Eu acho isso genial. E outra coisa também, muitas revelações, e uma coisa que eu tava ficando assim revoltada, é que sempre que descobria alguma coisa, algum personagem desvendava alguma parte do mistério, simplesmente acabava o capítulo e ia pra outro, contando outra parte. Por exemplo, a parte da Scarlett e do Joel, né, que eles estão investigando o enigma. Conta assim, a Scarlett descobriu alguma coisa. Joel fala, não acredito nisso. E aí pula pro próximo capítulo, contando sobre o McCare no passado. Sabe? Isso é o livro inteiro! O livro inteiro! Mas isso faz com que você fique preso na história, que você queira terminar de ler o livro, e isso também é genial. Outra coisa também que eu gostei bastante foi o final do livro. O final do livro, você não tá esperando. Eu descobri um dos plots do livro, mas não tem só um plot, não. Tem vários. E conforme você vai descobrindo as coisas, você acha que você descobriu, mas você não descobriu. Tem muitas outras coisas além do que começa contando no final do livro. No final, eu amei demais. O final, assim, não tem nada a ver com o restante do livro,
mas faz muito sentido pro livro, é apenas isso que eu digo. Muito bom. Se você, assim, tem um pouco de receio de ler livros muito grandes, de mais de 500 páginas, porque na minha cabeça, livro mais de 400 páginas já é um livro grande. Então, se você tem meio receio de ler e não conseguir terminar a leitura, porque é um livro muito extenso, leia O Enigma do Quarto 600... dicção foi embora. Leia O Enigma do Quarto 622, porque simplesmente vale muito a pena, porque você vai ficar preso na história, você vai querer descobrir o que acontece e você vai conseguir ler. Não importa o tempo que você demore, você consegue ler. Dependendo do seu ritmo de leitura, isso aqui em menos de um mês você acaba. Muito bom, até pra quem tá começando a ler, acho que em um mês acaba, porque você vai querer descobrir o que acontece no final. Eu consegui ler ele bem rápido, porque eu tava querendo muito saber o que acontecia. Eu ia terminar ele hoje, na verdade, mas eu decidi continuar lendo ontem o finalzinho e eu terminei. Muito bom. Inclusive foi 5 estrelas e favoritado, então eu estou apaixonada nesse livro. Muito bom, simplesmente. Como todo vlog de leitura, e como vocês já estão acostumados, comenta aqui embaixo qual livro vocês querem que eu traga vlog de leitura. Também, qualquer coisa, vão ver a minha TBR desse ano, vou deixar o link na descrição, que talvez você não tenha visto. Talvez algum livro você se interesse que eu traga vlog de leitura aqui pro canal, então comenta aqui embaixo que eu trago pra vocês. E caso eu não tenha o livro assim que eu comprar, eu trago, então tenha um pouquinho de paciência que eu vou trazendo os vlogs. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Beijão pra vocês e tchau!